começar a rodada abaixo da posição. Grêmio tem que torcer por um empate. Vocês querem falar de Grêmio e Corinthians? Vocês acham que tem um assunto esse jogo? Ah, mas vai falar do VAR? Tem muito, hein? Vai falar do VAR? De novo? Em 30 segundos. Só você. Estamos voltando com Grêmio e Corinthians. Tá? Tem VAR, tem a vitória heróica desse Corinthians, porque tinha um jogador a menos desde 9, 10 minutos ali do primeiro tempo, levando em conta os acréscimos, jogou o jogo todo sem o Bruno Mendes, né? Muito. Grêmio e Corinthians, vocês querem falar de jogo ou vocês querem falar de arbitragem? Não, a democracia vive. Eu acho que o jogo passa pela arbitragem. Então vamos ouvir o áudio do VAR pra gente começar Não, esse se você assunto? conseguir entender, porque é uma gritaria desenfreada. É um negócio de maluco. Um grita aqui, o outro fala ali. Então, vê lá se você entende. Vamos ver. Habilitado. Possível impedimento. Não, se jogou ele, cara. Se jogou ele, você joga. Sentiu o contato e se joga. Dado! Mão do goleiro ainda. Mão do goleiro. Não! Jogou, jogo. Tema abaixo. Zona neutra. Leve. Possível falta. Segura, Rodrigo. Segura, Rodrigo. Jogadores das suas Cartão costas. amarelo, tá? Baixa o braço. Número 25. Diagonal baixa. Segura, Rodrigo. Diagonal A. Cartão amarelo. Aí. O número do cartão, número. 25 do Corinthians, Cartão tá? mais, você sai. PG mostrando pela investida 3. Posso autorizar? Ei, posso autorizar atendimento? Segura. Ele encosta os número braços de lá. no corpo dele, tá? Tem número. até o contato com a perna Não, do não, lado não. do jogador, mas isso Área. não faz O número do derrubar. cartão, Ele número do pelo cartão, contato, ele cai. Não é esse contato que faz derrubar o Rodrigo, jogador. atendimento, Tá, Rodrigo. perfeito. Concordo, e ele ainda, Ok, e ele concordo, ainda tá? traz a passada para queda. Ele atrasa, muito Segura bem. a O jogador de branco ainda traz a Checa essa passada falta e cai. também, por favor. Rodrigo, Cara, tá autorizado, cara. a área tudo checado, pode seguir. Pode seguir, que olhar aqui, ó. Posso Não falar- é o braço que posso faz falar derrubar só o uma jogador, palavra? Pascoal. Jesus! Não precisa arrancar a cabeça do jogador para ser pênalti. Não precisa. Mais pênalti, isso é o pênalti mais caracterizado da história do futebol brasileiro nesta temporada. Não tem pênalti mais caracterizado do que... tem. Porque no jogo do Corinthians teve um lance de vôlei do Júlio Alberto que dá um tapa na bola. Teve também. Também não marcaria. A gente reclamou aqui que era a favor do Grêmio. Gente, confesso para vocês, isso não é uma questão nem interpretativa. O árbitro está na frente do lance. Se ele não conseguiu ver, ele é incapaz de apitar um jogo de futebol. Se ele não consegue, ele não tem ninguém na frente dele. O ângulo de visão dele é perfeito. Se ele não vê o João Pedro fazendo o pênalti, eu não sei o que explicar. Eu não tenho palavras para explicar a não marcação desse pênalti. Incompetência, incapacidade. Estão 3 caras vendo o VAR e nenhum deles é capaz de ver a perna do João Pedro. Não é o braço, é a perna do João Pedro, que derruba o jogador do Corinthians, que é o Bidu. Sim. Não tem um capacitado para ver isso? Não tem um capacitado que entenda um pouquinho de futebol para saber essa manga do jogador? Gente, no mínimo, para apitar jogo, precisa conhecer o esporte. Não é só conhecer a regra, ele tem que conhecer o esporte, saber como ele é praticado. É uma vergonha. Nós passamos toda semana vergonhas internacionais, porque isso vai ser mostrado lá na Europa, vai ser mostrado em outros países. Olha o que eles fizeram lá no Brasil. Gente, não marcar um pênalti desse é, no mínimo, uma incapacidade geral. Eu quero ver o show do CNM, o que ele vai falar. Porque tem um show do CNM toda semana, né? Amanhã. CNM Show. Né? Eu quero ver o que ele vai falar. Amanhã. Provavelmente, se ele quiser defender a arbitragem, ele vai dizer o que disseram aí no VAR, que o Bidu que forçou, o Bidu caiu. E uma coisa levou a outra que levou a outra. O quê? Não marcou esse pênalti. O goleiro pega a bola, sai com a mão, lança e aí realmente acontece uma expulsão que tinha que acontecer. Sim. Que a expulsão foi... sem problema nenhum. Mas só para a gente esclarecer, uma consequência Mauro, disso. o Bruno Mendes é expulso por uma falta disciplinar. Eu conversei ontem com a Renata Ruel e com o Gaciba para entender, né? Porque aí se anula o que vem depois, caso o VAR indique pênalti. Não. Nesse caso, o Bruno continuaria expulso, porque o cartão só seria retirado se fosse uma falta tática.
falta disciplinar, né? Que é... Mas já Mas não que ele vai aconteceria, ver... não aconteceria o lance. Não, tudo bem. O goleiro não ia sair mas jogando com a bola. ainda que depois de parado, o VAR voltasse. Não, ok, mas depois de parado. Ok, ele ia ser expulso. Mas ele não seria expulso porque o goleiro ia até que lá tentar defender o pênalti, etc e tal. Era outra jogada. Quem vai bater esse pênalti, não sei o quê. Não ia acontecer. Provavelmente sairia um gol do Corinthians. Provavelmente. Aí a bola ia sair do meio de campo, não ia ter nada a ver com o Bruno. Sim. Entendeu? Agora, lógico, se ele fosse lá, depois voltar, depois ter expulsado, é isso que fizeram. Ainda que o VAR tivesse corrigido a não marcação do pênalti depois, quando mas para a jogada. Mas o VAR não corrigiu, porque o VAR entendeu que não foi. Porque o VAR não olhou a perna. O VAR fala ali que não, o jogador o braço ele não se desloca. jogou, etc e tal. E depois acontece, então, uma expulsão que é correta, e aí leva a uma terceira consequência, um vexame que o Alessandro deu, diretor de futebol. Não, porque o Acolevó, no intervalo, vai lá querer invadir sala, etc e tal. Ou seja... Tá na súmula, né? O pênalti, provavelmente, a marcação correta desse pênalti, provavelmente não, certamente impediria essas outras duas consequências. Porque ia bater o pênalti, não ia ter a jogada para o Bruno ser expulso. E não ia ter o Alessandro pagando um vexame lá no intervalo, tirando o celular da mão dos outros, querendo invadir sala. Tudo bem, mas tudo bem, concordo. Mas não justifica. Né? Perfeito. O quê? A entrada horrorosa, desleal do Bruno Mendes e nem essa atitude. Não, e a entrada também. Tudo bem, não aconteceria, tá bom. Mas... Não, mas aconteceu e foi... Não, aconteceu assim. E ele foi bem expulso. Não, estou dizendo... Não estou dizendo que ele não tinha que ser expulso, ele teria. Estou dizendo que o lance não foi só bem expulso, não. Ele tem que tomar um gancho, cara. Porque, cara... Se esse campo não está molhado, se não cai o temporal que caiu, infelizmente, né, que afeta o povo lá do Rio Grande do Sul, mas se esse gramado está sequinho, o pé dele prende na grama, eu não sei onde estaria esse rapaz. Eu não sei se não estaria no hospital fazendo cirurgia, porque a entrada foi horrorosa. Sim, pois é. E essa cena aí também, sim, que a gente está vendo, totalmente desnecessária. Enfim. E é curioso, né? Assim, o Alessandro, ele comete... Não é a personalidade dele, ele é muito mais sereno do que aparece nessa imagem, mas ele comete um erro grave. Sim. Ele invade a sala de equipamentos de VAR procurando o árbitro do jogo. Todo mundo sabe que o VAR é na CBF. Então, mas ele vai atrás do árbitro de campo, sei lá. Ali, na verdade, ele queria ir na sala onde estava o apitador da partida. Então, estava o Rodrigo de Lima. Ele queria pegar o árbitro da partida. Ele vai pagar por isso. Aliás, as cenas são as piores possíveis. Tira o telefone, tira o telefone desse rapaz. Como tirar o telefone dos outros? O Abel foi massacrado por causa daquele negócio do telefone. Isso é uma vergonha. Como foi uma vergonha do Abel, isso é uma vergonha. Isso é na zona mista, os jornalistas têm acesso àquele pedaço, àquele setor. É um pouco entrando no corredor. Eu conheço bem lá. E tem a zona mista e tem o corredor. Ali é a zona mista, ó. A grade está ali, na zona mista. Ali vale para todo mundo. O jornalista não está invadindo nada. Isso é uma vergonha. O Alessandro manda uma nota pior do que ele fez. É pior do que ele fez, o que o Alessandro escreveu na nota. Ele devia minimamente se desculpar. Peço desculpas pelo meu descontrole, pela minha instabilidade emocional e por ter criado esse problema. Está pedindo de desculpa. Não queira se justificar porque esse aqui, aquele ali, porque aquele passou para... Não queira se justificar, Alessandro. Não queira se justificar. Você cometeu um ato inominável. Inominável. Você é dirigente do Corinthians. Você não é torcedor do Corinthians. Você é um dirigente e tem que posar de dirigente. Não basta, como diria, não basta ser a mulher de César. Tem que se portar como. Não basta ser dirigente, tem que se portar como. Sim. Isso aí que a gente viu, essa baixaria. Na súmula está lá os palavrões proferidos ao árbitro, dele e do presidente do Corinthians. Tem eleição no Corinthians agora, próximo dia 25, tem eleição no Corinthians e depois tem jogo. Você não sabe disso? Sim, tem eleição dia 25 e depois tem jogo. Então, até isso eles não têm percepção. Até isso não tem percepção de marcar um jogo no dia da eleição do clube. É falta de percepção de quem marca jogo. De não saber, não é a CBF e a TV que marca, é falta de percepção. E aí a gente vê essa junção de coisas. Uma vergonha. O Bruno Mendes foi bem expulso
Não há o que contestar quanto à expulsão do Bruno Mendes. Zero de contestação. Ele deu para chegar, porque ele viu que ele não chegaria na bola, o campo estava molhado, ele tinha que parar a jogada. Então ele chegou e foi bem expulso. O pênalti é uma vergonha não marcar o pênalti dentro do campo. E pior a vergonha é o que se fala no VAR. Eles não conseguem enxergar o esporte, eles desconhecem o esporte, eles podem conhecer a lei e a regra, mas desconhecem a prática desportiva. Isso é uma vergonha para a arbitragem, isso é uma vergonha para o futebol brasileiro. É difícil, né? Porque, assim, são vários erros sucessivos. O Alessandro, na entrevista, ele acaba pedindo desculpa pelo segurança, dizendo que o segurança agiu errado, mas o segurança agiu errado a pedido dele. É bom que se pontue isso. Mas, Mauro Naves, para não dizer que a gente não falou de jogo, para não dizer que a gente não falou da vitória desse Corinthians, que tinha um homem a menos e continuou em campo, a gente separou uns números, uma tela de um personagem que tem sido muito importante com o Mano Menezes. Roda aí, por favor. Números de Romero, que desde que o Mano falou assim, ó, vem cá que eu preciso de vocês que têm experiência, tem correspondido, garantiu 3 pontos importantes. A gente está vendo ali que ele tem 9 jogos, né? Subiu bastante o número de jogos, a presença dele com o Mano. Tem 3 gols marcados, é o primeiro em números de gols marcados nesta pequena era Mano Menezes, com 1,7 chutes por jogo e um pouquinho mais de 3 dribles por partida. É o drible, Pascoal. Dribles por partida. Roda a vinheta aí pro Mauro comentar. Dá uma aliviada, Mauro, dá uma respirada agora esse Corinthians, pensando em tabela, pensando em sequência, não só pelos 3 pontos, mas pela maneira como se portou em campo, né? O time do Mano estava precisando de uma vitória, ainda que não tenha sido linda, maiúscula, pela dificuldade de um jogador a menos. Lembrando que depois o Bruno Alves também é expulso e tal, mas já é o segundo tempo. Não, o Bruno Alves é expulso aos 30 e tantos do segundo tempo. Então, já é no finalzinho do segundo tempo. Não, foi buscar fora o que nos últimos jogos não estava conseguindo fazer em casa, né? Teve jogos que aparentemente, e já faz um tempinho que não ganha em casa, tá empatando e tal. O Corinthians tem 14 empates, eu acho que o time que mais empata e muitos deles em casa. Então, pontos que teoricamente deveriam ter sido ganhos em casa foram buscados ontem num placar muito improvável. Olhando a tabela antes, eu imaginava, e repito, parabéns, Corinthians ganhou e tal, mas para mim, quem tinha a maior chance de ganhar 3 pontos nesse final de semana era o Grêmio. Pois bem, o Mano inventou uma história legal, uma estratégia, montou uma estratégia interessante, colocou 3 zagueiros, 2 alas. O Bidu está entrando ali nesse lance dos pênaltis, porque ele era um ala ali pela esquerda, que é o que ele gosta mesmo, de atacar, o Fagner pela outra. Tirou o Yuri lá da frente, a referência, e jogou sem um centroavante. O Yuri não entrou no jogo. Por quê? Ficaram 2 lá na frente. O Romero, que é o cascudo, e o menino Wesley. O Renato um pouco atrás dele. Enfim, essa linha de 3 foi uma estratégia e funcionou. Claro que essa linha de 3 virou de 10, de 8 depois. Faz o gol, perde o jogador a menos. Vinha 5, 6, ficou todo mundo lá. Teve aquela fase do abafa do Grêmio, que era natural, já perdendo, mesmo que o Corinthians tivesse com 11-11, ia levar um sufoco no final. Imagina com 1 a menos. Anulado do Grêmio, bem anulado, porque o Soares estava impedido. Isso, teve. Enfim, mas foi heróica, heróica, histórica para o Corinthians. Mano contra o Grêmio, né, onde ele tem tanta história. Mano, que dirigia o Grêmio quando o Corinthians caiu em 2007, no jogo que empatou, o Mano estava do outro lado. Mano que está agora tentando não deixar cair o time de cá. Então tinha muita história para esse jogo aí. Agora, 44 pontos, é isso aí. Se afasta. Acho que dá uma respirada. A cada semana, a cada rodada, a gente começa a ver, a Faculdade de Minas fez isso, os estatísticos, matemáticos vão fazendo as previsões. Não, e tem mudado absurdamente rodada a rodada, né? O Botafogo, que tinha uma chance de 90%, hoje a chance do Botafogo é menor do que a do Palmeiras. Sim. Entendeu? Porque você começa a avaliar, quantos jogos pela frente, quais adversários, aquilo que o Zico quer ver daqui a pouco, quantos em casa, quantos fora, e muda esse percentual. E chegaram, a semana passada, a nossa
maravilhosa repórter lá em Minas, a Duda. A Duda Gonçalves. Ela fez uma entrevista com alguém, acho que da Universidade Federal lá de Minas, e o professor lá fez umas contas, falou, olha, pode ser que vá para 46, quem sabe até 47 essa linha de corte, que a gente sempre trabalhou ali 42 pontos, a gente achou que ia ser 43 essa temporada, tal. acabou que não, né? Então não Mas tá agora garantido estão ainda. falando que pode ser 44, com os últimos resultados. Um empatezinho aqui, um empatezinho lá, sabe? O Corinthians tem 4, não tem nenhum mais jogo 4 atrasado. jogos o Não tem Corinthians. nenhum jogo Não. atrasado. Ó, pra gente fechar esse Corinthians aqui, que eu preciso fazer o intervalo, mas eu não quero ir pro intervalo sem fazer essa pergunta. Zinho, aí o Pascoal fecha. O Yuri Alberto ficou no banco o jogo todo. O Romero tem ganho muito espaço, Tetra. Tudo isso está relacionado? Não, eu acho que está relacionado ao que o Mano queria do jogo. É forte marcação, é compactar o time, é jogar por uma bola, consegue o primeiro gol, perde um jogador, fica muito tempo jogando com um a menos e foi guerreiro, lutou, um campo pesadíssimo, difícil mesmo, para você ter controle de bola, para você jogar. E com um jogador a menos, não tinha que fazer nada mais do que fez. Segurou, marcou muito, foi determinado, seus jogadores cumpriram. A gente falou aí, o Mauro falou, a gente via uma linha às vezes, de 6. Ficou 6-3, vamos dizer assim, né? Tava com um jogador a menos. E assim, segurou bravamente o Grêmio, que foi decepcionante.